Tem um assunto importante aqui no canal hoje, que é o resultado de uma pesquisa que foi amplamente divulgado na mídia. Vários sites de notícias trouxeram os resultados dessa pesquisa, que chegou até o público em geral, inclusive pacientes que aqui no consultório me perguntaram sobre esses achados, essas conclusões recentes que os pesquisadores da Universidade College de Londres encontraram e publicaram num periódico muito importante da psiquiatria, da revista Nature. O que trouxe esse estudo? Esse estudo, na verdade, é uma revisão de vários estudos, ou seja, eles estudaram os estudos que já existem sobre o papel da serotonina na depressão. A serotonina é um neurotransmissor, é uma substância que os neurônios do nosso sistema nervoso central e também periférico utilizam para se comunicar e assim transmitir informações. As informações transitam no cérebro por meio de ondas eletroquímicas, mas entre um neurônio e outro tem um espacinho, um intervalo, que chama sinapse. Nesse intervalo, a serotonina e outros neurotransmissores, não existe só ela, dopamina, noradrenalina e uma série de outros aí, fazem essas ações de comunicar um neurônio e outro. E formando, dessa maneira, circuitos sistemas. Esses sistemas são relacionados com várias funções. No caso da serotonina, por exemplo, tem-se a hipótese de que ela ajude no controle do humor, mas também de alguns aspectos da resposta sexual, da função sexual humana. E justamente o que esses estudos encontraram foi que não dá para a gente associar que a serotonina baixa esteja relacionada com depressão, que baixos níveis de serotonina ou uma ação reduzida dessa serotonina no sistema nervoso central esteja relacionado com depressão. Então eles estudaram pacientes com esse diagnóstico e viram que neles a serotonina não estava necessariamente baixa ou funcionando mal, e também fizeram alguns métodos para reduzir a produção de serotonina pelo cérebro, e isso não levou as pessoas sadias a terem depressão. Então, com isso, eles avaliaram esses estudos que foram feitos com esse desenho e com esse outro desenho que eu descrevi, e não encontraram relação entre a serotonina e a depressão nesse sentido, de uma redução da função dos circuitos que utilizam esse neurotransmissor. E aí, o que isso significa? Gerou-se muita polêmica porque os antidepressivos que nós temos, muitos deles atuam justamente na serotonina. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina tiveram o seu início aí, na prescrição médica lá no final dos anos 80 e continua até hoje. E outros neurotransmissores de outras famílias também promovem um aumento da ação da serotonina no sistema nervoso central. Então quer dizer que o efeito desses remédios é placebo? As pessoas estão tomando coisas que não ajudam na depressão? Não é isso que esse estudo mostra. Esse estudo, na verdade, faz a gente pensar que a depressão é uma questão, é uma condição muito mais complexa do que a gente pode imaginar ou, de maneira simplista, reduzir a uma baixa de serotonina. Porque essa é uma conversa um pouco frequente, da gente ouvir, então a serotonina baixou e é por isso que a pessoa tem depressão. Então basta ela tomar um remédio que regula a serotonina. Então é como se a depressão fosse resultado de um desequilíbrio químico no cérebro, e corrigido, a pessoa então deixa de ter depressão. E a gente sabe que não é isso, por vários fatores, Começando aqui no consultório e nas pessoas que vocês conhecem, que não necessariamente por tomarem um remédio melhoram da depressão, que tem a ver com vários fatores
psicológicos, comportamentais, sociais, né? E aí eu coloco, por exemplo, dados que fazem a gente pensar nessa questão multifatorial da depressão. No Brasil, que é um país que inclusive é campeão no ranking de ansiedade, né? 17% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade e 9% mais ou menos depressão, né? Esses números, esses índices aí tiveram um aumento expressivo durante a pandemia, da ordem de 40% de acordo com alguns estudos. Então tem vários estudos mostrando que nesses últimos tempos houve um aumento da prevalência dos casos de depressão no Brasil. E será que a pandemia ela provoca uma baixa da queda de serotonina em tantas pessoas assim? Quer dizer, a gente poderia fazer uma relação tão direta, né, ou simplista desse modo, né, ou não? Ou a gente tem que entender a pandemia como uma situação extremamente estressante, desafiadora, né, da saúde pública, que interferiu na maneira como a gente vive, nas relações, nos laços sociais, né, no quanto que a gente ficou isolado, do quanto que as condições de trabalho, de emprego, de renda foram reduzidas, né? E isso também vai de encontro a outros dados que mostram aumento das mortes por suicídio, por lesões autoprovocadas no Brasil. Sobretudo nas faixas etárias mais jovens e também nos grandes centros urbanos. Então, nessas grandes cidades que estão na periferia do capitalismo, como as grandes cidades brasileiras, há um aumento das mortes por suicídio. Então, será que isso tudo que nós estamos vendo de piora da saúde mental é porque, de repente, todo mundo começou a ter um desbalanço, um desequilíbrio de serotonina? Só por aí dá para a gente ver que a situação é muito mais do que isso. Então, a gente, com isso, não está entendendo que os remédios não ajudam. Pelo contrário, né, vários estudos mostram que os medicamentos que atuam na serotonina têm um efeito, sim, no tratamento da depressão, trazendo alívio de sintomas, ajudando a pessoa a ter a recuperação funcional, e aliados à psicoterapia, a mudanças no estilo de vida, são muito eficazes, né? Claro que, como condições complexas que são, não são a única solução, por isso que em cada caso a gente tem que pensar num plano de tratamento personalizado, né, que vai de encontro não só aos problemas, aos sintomas que a pessoa tem, como também os seus determinantes, né, os seus fatores psicológicos, sociais, a presença de comorbidades físicas ou mesmo psiquiátricas, né, como são as relações da pessoa, de trabalho, interpessoais e por aí vai. E acho que outro ponto aí para dizer é que, então, se você recebeu essa notícia e ficou desconfortável com o resultado, eu estou aqui colocando isso, mas você pode conversar também com o seu médico, com o psiquiatra, mas não deixe de fazer o uso do tratamento, inclusive porque a retirada abrupta dos antidepressivos está associada a sintomas de retirada, risco de recaída e recorrência. Então, não tome decisões acerca das medicações por conta própria. Outra coisa que a gente sempre fala aqui é também para não se medicar sozinho, né? Não se automedicar, sempre procurando, né, a prescrição médica para primeiro ter uma avaliação do seu caso e, enfim, o tratamento adequado. É importante da gente dizer que a depressão, como qualquer transtorno psiquiátrico, ela é uma experiência subjetiva muito única. Cada um, né, vive o sofrimento, a angústia de uma forma. Mas, né, como regra geral que eu sempre coloco aqui, né, no nosso canal, a depressão não é frescura. A depressão é uma condição, um transtorno, né, para o qual existe um diagnóstico, e ela também não é um simples estado de tristeza, não é algo que a gente possa dizer assim, reaja, levante, você não tem força de vontade, basta querer, basta se esforçar. Não, então se você tem
um estado de tristeza duradouro, mantido, né, associado a todos os outros sintomas que nós já discutimos aqui no canal, vou deixar o vídeo para relembrar, né, os sintomas da depressão, procure ajuda de um profissional de saúde mental, né, para estudar o seu caso e verificar qual é a forma de tratamento mais adequada. Se o medicamento, se a psicoterapia, se os dois associados, né? E só realmente a gente deixando de ver a depressão como algo que as pessoas conseguem superar pela força de vontade, né? Mas sim que precisam de ajuda, que a gente vai reduzindo esse preconceito, essa discriminação sobre uma condição que é real, dolorosa, incapacitante e que tem tratamento. Então, a ideia desse estudo, né, não é desqualificar os tratamentos antidepressivos, mas apenas tirar a compreensão da depressão de um desequilíbrio muito simples de uma substância química e entendê-la de uma forma um pouco mais ampla. Agora, não significa, então, reforçando que os antidepressivos não funcionem, pelo contrário. Quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, desses remédios que mais comumente a gente compra lá na farmácia sem receita, a gente não tem como hipótese que o que está faltando na nossa cabeça é a substância daquele remédio para a gente tomá-lo, né? Mas a gente sabe que o remédio para dor de cabeça alivia o sintoma da dor de cabeça. Então, da mesma maneira, vários estudos mostram, né, comprovam, dão base para os médicos prescreverem os antidepressivos, né, e sempre levando em consideração os outros fatores, né, psicológicos, sociais, comportamentais, que estão relacionados com o surgimento desse quadro, certo? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Vou deixar então aqui os links para os outros vídeos de depressão. A gente tem uma playlist, inclusive, sobre depressão aqui no canal. E te espero no próximo vídeo na semana que vem. Um abraço e até mais.